Nesta jornada, desvendaremos um tema que a modernidade, em sua busca por conforto, prefere relegar ao esquecimento: o inferno. Não meramente como a iconografia de fogo e tormento que povoa o imaginário popular, mas como uma realidade multifacetada, social, psíquica, arquetípica e, para muitos, um destino eterno. Aqui, desvelamos 5 dimensões de infernos, 5 prisões, todas elas tangivelmente concretas. Não se trata de uma simbologia semântica. Essas cadeias existem. E a mais cruel delas é a que muitos, nos tempos de hoje, a ignoram ou a definem como mordaça de amedrontamento religioso. Para além das chamas escatológicas, a história humana é um testemunho pungente da capacidade do homem de criar infernos na Terra. O historiador Georges Minoir, em sua obra seminal História do Inferno, meticulosamente documenta como, ao longo dos séculos, a crueldade humana edificou realidades onde o sofrimento foi sistematicamente orquestrado. Não são infernos metafóricos, mas experiências concretas de desumanização. As cicatrizes da guerra, campos de batalha que se tornaram valas comuns, cidades em ruínas onde a vida é um sussurro de dor. Os calabouços e gulags, espaços onde a liberdade é extinta e a dignidade pulverizada. As fomes induzidas e as perseguições sistemáticas. Cenários de privação e terror, onde a esperança é um luxo inatingível e a crueldade, uma norma estabelecida. São infernos com datas, coordenadas geográficas e rostos definidos. Eles não emergiram de forças sobrenaturais, mas de escolhas humanas deliberadas, feitas com plena consciência da devastação que provocariam. Em cada grito e em cada lágrima, ecoa a terrível verdade de que o homem é, para o homem, muitas vezes o seu próprio carrasco. Há prisões que não necessitam de grades ou correntes, pois habitam as profundezas da psique. Mentes notáveis como Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores dos campos do regime totalitário alemão e explorou a busca de sentido humano. Dostoiévski, mestre da alma humana em obras como Crime e Castigo e Notas do Subsolo. E Albert Camus, com sua filosofia do absurdo em O Mito de Sísifo, todos eles testemunharam esses abismos interiores. Estes são os infernos da angústia existencial, onde o vazio se torna um peso insuportável, da culpa corrosiva, que consome sem trégua, da solidão dilacerante, que isola o indivíduo mesmo em meio à multidão, e do medo de si mesmo, que aprisiona a alma em suas próprias contradições. Nesse contexto, a célebre frase de Sartre, "O inferno são os outros", ecoa, mas talvez a verdade mais sombria seja a de que o pior inferno é aquele que somos capazes de edificar, dentro de nós mesmos, um labirinto de auto-engano e tormento psíquico. Desde os épicos homéricos, com as descidas de Odisseu ao Hades, até a monumental Divina Comédia de Dante Alighieri e o sublime Paraíso Perdido de John Milton, a figura do inferno transcendeu a mera geografia, tornando-se um arquétipo universal, um aviso atemporal. Dante não apenas descreveu, ele esculpiu os círculos do inferno, onde cada pecado recebia uma arquitetura de sofrimento precisamente correspondente à sua transgressão. É uma cartografia moral do pós-vida que ainda hoje ressoa. Milton narrou a queda não apenas de um anjo, mas da própria noção de obediência e orgulho, mostrando que a rebelião contra o Altíssimo culmina em uma condenação que é, acima de tudo, uma separação existencial. As imponentes catedrais góticas, com seus vitrais que contavam histórias de salvação e danação, e suas gárgulas grotescas que espreitavam do alto, eram mais do que edifícios. Eram catecismos visuais, garantindo que a realidade do inferno fosse tão palpável quanto o solo que pisavam.
A arte, a literatura e a religião, através dos séculos, não apenas conceberam o inferno, mas o gravaram na psique coletiva, como a inevitável contrapartida para cada escolha. É neste ponto que adentramos a dimensão mais grave e inegável. Não se trata de uma invenção para controle ou uma mera metáfora cultural. A tradição teológica, ecoada por figuras como Monsenhor Gaston de Ségur em suas pregações claras sobre as realidades finais e, fundamentalmente, pelas próprias palavras de Jesus Cristo, atesta sua existência como uma verdade insofismável. É um fato notável que Cristo discorreu mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu. Suas palavras não foram alegorias poéticas, mas advertências diretas e urgentes. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, conforme o registro do Evangelho. O inferno, nessa perspectiva, não é uma punição arbitrária ou impensada de um Deus tirano. É a justiça final e inescapável para aquele que, exercendo sua liberdade radical, escolhe rejeitar a verdade, o bem e a própria misericórdia divina, que incessantemente lhe é oferecida. Não é um instrumento de medo para subjugar, mas um alerta severo de despertamento, para que a alma compreenda as consequências de suas escolhas, enquanto ainda há tempo. Negar a existência do inferno teológico não o anula. Ele permanece como a face severa, mas justa, da lei divina, uma realidade inelutável para aqueles que escolhem a separação definitiva de Deus. Ao fim de nossa reflexão, torna-se evidente que cada ser humano está cercado por infernos. Alguns desses herdados da trama da história, legados de injustiças e sofrimentos coletivos. Outros são infernos construídos por nossas próprias escolhas, labirintos de consequências que nós mesmos tecemos. Há também os infernos internos e psíquicos, que corroem a alma em seu silêncio. E, por fim, os infernos eternos e espirituais, que se abrem como um destino para a alma que recusou a luz. A pergunta crucial que perdura não é se o inferno existe, pois a história, a psicologia, a arte e a teologia apontam para sua inegável realidade. A verdadeira indagação é: em qual deles você já se encontra? Qual caminho que caminhamos para não irmos para lá? Ainda há tempo para escapar. Se esta imersão nas profundezas dos infernos reverberou em sua consciência, inscreva-se no canal para mais reflexões profundas. Deixe seu comentário e compartilhe suas percepções. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo um inferno invisível, sem sequer ter plena consciência disso.